Olá, eu sou o Thiago Tucci, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E hoje a gente vai debater temas variados sobre fundos imobiliários e temos um convidado, uma participação especial hoje. Mas antes de chamar os nossos convidados, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Se você está gostando das nossas entrevistas, nossos vídeos, não deixe de inscrever-se no nosso canal. Também acesse o nosso site, o Clube FI, acesse lá os nossos planos de assinatura. Você que já é investidor, tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas que vão auxiliar na tomada de decisão, no gerenciamento da sua carteira de fundos imobiliários. E se você está começando agora, também não deixe de acessar o nosso curso sobre fundos imobiliários. Bom, tivemos vários pedidos e hoje a gente conseguiu concretizar essa entrevista. O nosso convidado de hoje, como eu falei, é especial, é o Arthur Vieira de Moraes, que é professor, especialista em fundos imobiliários e apresentador do programa Fundos Imobiliários da Infomoney TV. E hoje a gente também tem a participação do sócio fundador do Clube FI, Rodrigo Cardoso de Castro. Mas primeiro, claro, eu vou cumprimentar aqui o nosso convidado. Tudo certo aí, Arthur? Tudo certo, Tucci. Olá para você, olhar para quem está assistindo. Muito obrigado pelo convite, já estava agendado há um tempo e ainda bem que chegou o dia. A minha oportunidade de estar do lado de cá e ouvindo um pouco e contando um pouco da minha experiência. Obrigado pelo convite mesmo. Então tá certo, Arthur. A gente também agradece a tua participação. E aí, Rodrigo, tudo certo também? Tudo certo, Thiago. Obrigado. Obrigado, Arthur. É um privilégio ter você com a gente aqui. A gente sempre esperou por esse dia, né? E para a gente é um grande prazer ter a sua presença aqui. Todo mundo do mercado de fundo imobiliário tem uma grande admiração pela sua pessoa, enfim, pelo seu programa, que tem um papel fundamental aí para a fomentação da indústria de fundos imobiliários. Hoje a gente pode ficar rasgando aqui elogios, porque a recíproca é verdadeira, né? Você, Rodrigo, e o Thiago, com o Clube FI, têm feito um trabalho admirável, chama a atenção de todo mundo, e para o bem, né? Todo mundo elogia o Clube FI. Começou com o site, aí você traz um economista que entende de fundo imobiliário para produzir conteúdo, agora começa a fazer essas entrevistas, não para de melhorar em qualidade, em mídias. Você sabe o quanto o Clube FI mudou e é admirado pelas pessoas. Então, Arthur, vamos começar aqui. Acho que grande parte da nossa audiência conhece, até acompanha seu programa, mas todo dia tem gente nova chegando, são novos investidores, novos cadastros dentro do Clube FI. Então, gostaria que você contasse, né, a tua experiência profissional, por que teu interesse em fundos imobiliários, até para os novos investidores aí entender um pouco da importância aí da tua entrada nesse mercado aí de fundos imobiliários. Legal, Thiago, eu vou tentar ser breve aqui. Eu sou um advogado. Putz, começa meio estranha essa história, né? Mas eu, desde muito cedo, comecei a trabalhar com bolsa de valores. Comecei a trabalhar numa corretora, era agente autônomo. Isso porque meu pai já trabalhava há muitos anos e levou praticamente a família toda. Os 3 filhos chegaram a trabalhar lá. E eu ingressei, então, comecei a trabalhar com ele na corretora. Isso foi em 1999. Eu já estava cursando a faculdade de Direito e continuei cursando. Mas quando me formei, resolvi que queria continuar no mercado financeiro. Mais para frente, eu estudei finanças, fiz uma pós-graduação, um mestrado e tal em finanças. E nessa jornada aí, em 99, já existia, mas pouca gente falava, conhecia fundo imobiliário, e eu também não conhecia. Naquela época, a gente olhava basicamente para o mercado de ações, nem muito para renda fixa, né? Era o mercado de ações. Então, bem depois, lá por 2010, eu fazendo o que sempre fazia, ajudando os clientes com investimento em ações, lá acompanhando as carteiras deles, eu vi um leilão de um fundo imobiliário, de um ativo que tinha um código de negociação que eu não conhecia. E curioso, fui lá tentar saber o que era aquilo, e acabei indo até o site do administrador, baixei um relatório gerencial. Falei, meu, que coisa interessante isso, né? Um fundo que tem esses imóveis e que distribui o rendimento, né? O aluguel para os cotistas, um negócio muito interessante. Falei, quero estudar isso. E saí fuçando o que tinha na frente. O que tinha na frente? O site do Sérgio Beleza, fundoimobiliario.com.br. Esse aí
além da que a gente sempre reverencia, né? Primeiro contato, então, foi pelo site dele, e depois eu comecei a ler os prospectos iniciais, porque eram calhamaços, né, 400 páginas que tinha à disposição com muita informação. E a partir daí comecei a conversar com gestores, né? Eu tenho uma facilidade em relação a vocês, que eu moro em São Paulo, e já trabalhava no mercado financeiro, então, às vezes, muito perto você tem um gestor de um fundo imobiliário para ir lá tomar um café, bater um papo, pedir uma explicação. Fui conhecendo essas pessoas e fui absorvendo muito deles também, né? E aí, na pós-graduação, eu já fiz meu TCC em fundo imobiliário, mas a profundidade desse estudo não é tão grande. No mestrado, eu consegui direcionar minha dissertação para fundos imobiliários. E aí, já era uma época que eu até conhecia bem o mercado, mas estudei num outro patamar, né? Estudei muito, não os fundos especificamente, mas estruturalmente o mercado de fundos imobiliários. Aprendi muito também durante o mestrado. E, Arthur, todo mundo te conhece hoje, principalmente na comunidade de investidores, devido ao seu programa semanal na Infomoney TV. E como é que você se inseriu nesse projeto, desse programa, e você tem alguma novidade para esse ano, para o programa? Por enquanto, a novidade é que ele está mais curto, né? As pessoas estão reclamando, eu também, essa é a novidade por enquanto. Vamos ver se a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo. Mas está mais curto? Está mais curto, a gente está fazendo programas de 20 minutos, o pessoal da Infomoney está querendo fazer programas mais curtos. Desafio, né? A gente tem que ser mais objetivo e entregar o mesmo nível de informação. Vamos tentar. Mas como que eu cheguei até isso? Então, eu falei que eu era um agente autônomo e trabalhava lá com carteira de ações, depois comecei a olhar também para fundo imobiliário, mas em 2012 eu resolvi que eu ia começar a dar aula. O mercado estava difícil, os ganhos com corretagem diminuindo muito, e eu resolvi dar aula para ter mais uma fonte de renda. E comecei, então, por fundo imobiliário, porque eu já vinha estudando bastante, já estava percebendo que pouca gente conhecia, que eu já tinha um conhecimento razoável, e estruturei um programa de um curso de 8 horas, e ofereci na Ancor e na Bolsa, na BMF Bovespa, na época era Instituto Educacional BMF Bovespa. Liguei para os dois e falei, tem um curso de fundo imobiliário, vocês ainda não têm. Os dois gostaram da ideia e me chamaram para conversar. Logo eu comecei a dar essas aulas na Ancor e na Bolsa, que é uma empresa maior, mais estruturada, demorou, mas também comecei lá. Um ano e pouco depois, mas comecei a dar aula de fundo imobiliário lá. Nessa época na Ancor, eu comecei também, era 2012, o mercado muito aquecido, eu já estava falando com a imprensa, porque eles buscavam outras fontes, além do Sérgio Beleza, que era praticamente o único entrevistado da época, e aí com jornalistas que eu falava, eu sempre que ia ter um curso, falava, sábado que vem vai ter curso, se quiser vai lá. E os jornalistas começaram a frequentar o curso, a cada um mês e meio, quando tinha turma, eu sempre conseguia levar 1, 2 jornalistas. E um deles foi então, o editor-chefe o que foi para o Infomoney ser editor-chefe, que é o João Sandrini. Hoje em dia não é mais ele o editor-chefe, é o Thiago Salomão, o João Sandrini continua lá no Infomoney com outra função. E aí, então, passado um tempo, o João Sandrini já me chamou para escrever uma coluna, um blog de fundos imobiliários lá no Infomoney, que eu escrevi por uns 3 anos, até começar o mestrado, eu já não tinha mais tempo. Um pouco depois, o João Sandrini começou, então, a tocar a área de educação do Infomoney e a gravar cursos. E aí ele me chamou, falou, eu estou querendo gravar um curso online de fundo imobiliário e eu queria que você desse aquele curso lá da Ancor que você deu para mim. Eu falei, tá bom, João, não é aquele, porque já passou tanto tempo que a gente já atualizou bastante informação, mas entendi o que você quer, pode deixar, a gente vai fazer. Gravamos o curso, e depois do curso gravado, ele falou, e agora, você topa apresentar um programa semanal sobre fundo imobiliário? Aí eu dei uma travadinha, né, porque não é um negócio, putz, fiquei pensando, será que vou ser capaz e tal, mas resolvi que eu ia aceitar o desafio e foi. Fui estudar também, fiz um curso de apresentador de telejornal, porque eu fiquei nervoso com a situação, né, achei que um programa de TV era algo que demandava mais conhecimento. E foi dando certo, e mais do que dando certo, foi e vem me dando muito prazer, né, tenho aprendido muito com isso, conhecido muita gente, assim como tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo pessoalmente, tá sendo, assim, uma felicidade para mim ser um sucesso, mas independente disso, é uma felicidade para mim fazer isso, conhecer as pessoas e aprender o tanto que eu estou aprendendo.
Com certeza, e você sempre se mostrou um excelente apresentador. Você é um exemplo, né? E eu queria saber também que, além do curso que você elaborou lá com a Infomoney, você tem outros projetos na área de investimentos, correto? Você podia falar um pouco sobre isso também? Bom, eu sou um professor de finanças em geral, né? Eu dou aula em vários Você tem algum lugares. outro projeto pessoal? Não, não. Hoje em dia eu deixei de ser agente autônomo, eu pretendo me tornar consultor de valores imobiliários, e para isso tem a parte burocrática aí da CVM, eu já dei entrada em toda a papelada e deve estar para sair por dias. Mas sim, eu vou fazer consultoria de planejamento financeiro, consultoria de valores imobiliários em breve. Em Tá, breve. legal. Uma maneira de eu continuar ativo no mercado também, né? Não perder o tato, não ser um professor apenas teórico, e também de continuar ajudando as pessoas, que foi o que eu fiz a minha vida inteira, ajudando as pessoas a investir melhor. Mas agora, como consultor, eu tenho a oportunidade de ver o patrimônio todo das pessoas, e não só aqueles 100 mil, 200 mil que eles mandam para a corretora. Então, tá sendo legal isso também. E hoje obviamente, você investe em fundo imobiliário também, né? Sim, Tá. desde quando eu Skin the conheci. game também, né? A primeira coisa que eu fiz para, de fato, aprender, não foi só ler o site do Sérgio Beleza, fui lá e comprei umas cotas daquele fundo imobiliário. Então você, como agente, tem skin in the game, né? Como você falou lá na entrevista. E você, e quais são, você tem algum setor favorito que você gosta mais de investir em fundo imobiliário? E por quê? Não, eu sou um cara bem diversificado, eu diria assim, eu evito um ou outro setor, não pelo setor, mas pela pouca quantidade ou pelo tamanho dos nossos fundos. Como o setor de lajes corporativas ele é muito maior do que os outros, por enquanto, né, que isso está mudando, mas ele ainda é maior do que os outros, ele também tem bastante peso na minha carteira, mas não que eu tenha uma preferência por ele. Então, eu tenho lajes, eu tenho shoppings, tenho galpões, tenho um pouco de agências bancárias e tenho papel. São os principais setores que eu invisto. Eu evito hospitais, não porque eu acho que o setor é ruim, eu acho que os dois fundos de hospital que tem são pequenos, com hospitais de pouca projeção e tal. Mas eu acredito muito nesse setor no futuro, que a gente pode pegar grandes grupos que tem hoje na área de saúde e um dia eles resolverem fazer uma desimobilização. Então, você já pensou, sei lá, o grupo Fleury, não precisa nem ser hospital, mas a Redditor, que os dois hospitais hoje pertencem à Redditor, mas quantos esses caras têm? Eles podiam fazer um grande fundo multiativo com 30, 40 hospitais lá dentro. Aí ficaria sensacional. Aí seria interessante. Seria interessante. E uma outra pergunta, assim, você como um acadêmico, um estudioso aí de fundo imobiliário, seu trabalho de conclusão foi sobre fundos imobiliários. Eu queria saber a sua opinião sobre uma teoria que eu tenho sobre a relação da taxa de juros e a cotação dos fundos imobiliários. Então, assim, é notório que no curto prazo a cota cai na medida que a taxa de juros sobe e vice-versa, né? Todo mundo sabe disso. Porém, a taxa de juros normalmente ela é aumentada para controlar a inflação, correto? Então, assim, se a gente tem inflação, a renda do fundo tenderia a ser corrigida pela inflação. Então, no longo prazo, se a renda do fundo subir, a cota também deve acompanhar, o que faria com que o aumento da taxa de juros não fosse preocupante no longo prazo. Qual a sua opinião sobre isso? Rodrigo, faz sentido, a gente tem que olhar com cuidado essa afirmação. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, isso faz muito sentido. Normalmente, se a taxa de juros está subindo lá, é porque a economia está bastante aquecida, e é até observado por pesquisas acadêmicas que a alta de juros acaba levando a alta de cota de fundo imobiliário lá, né, dos REITs. Se a gente pensa que, vamos trazer esse cenário para o Brasil, a economia está aquecida, os imóveis estão ocupados, e está tão aquecida a economia que tá gerando inflação e vai subir taxa de juros. Ok, funcionaria aqui da mesma maneira, né? Agora, a inflação, ela tem algumas, ela tem algumas origens diferentes, né? Uma inflação de demanda, uma inflação de oferta e a inflação inercial. O Thiago, ele é economista, ele pode dar uma aula disso muito melhor do que eu. E no Brasil a gente já passou por todas, né?
A inflação boa, me corrija, hein, Thiago, a inflação boa é a inflação de demanda, que é essa que você está dizendo. O mercado está aquecido, tem mais demanda do que oferta e a economia, né, tá forçando um crescimento. Às vezes a inflação ela vem pela oferta, pelo desestímulo do mercado de ofertar mais produtos ou por um choque exógeno de preço de matéria-prima e tal. Isso acontece bastante no Brasil. Fora a inflação inercial, aquela que, né, quem viveu a década de 80 sabe bem que aí não tem fundamento nenhum, não tem economista, não tem técnica que explique. Então, inflação de demanda, está tudo bem, bonito, aquecido, e o mercado está mostrando que tem mais pujança até do que a infraestrutura, um pouquinho de inflação, ótimo, perfeito. Mas nem sempre dá para seguir essa linha de raciocínio. Né? Exato, né? A gente tem um problema histórico crônico, né, de inflação, e acho que você colocou bem nessa questão dos tipos de inflação. Então, realmente, se é uma inflação de demanda, seria uma sinalização realmente de aquecimento da economia, o que é positivo para vários setores, incluindo aí o setor imobiliário. Exato. Mas acho que acho que a pergunta do Rodrigo também tem muito a ver com uma outra questão, que a gente até colocou aqui na pauta, para discutir um pouco mais adiante na entrevista, mas que eu já vou colocar aqui, que é aquela ideia de que, no longo prazo, os imóveis e fundos imobiliários tem uma tendência de acompanhar a inflação. Quer dizer, o fundo imobiliário, uma das vantagens seria essa ideia de que o investidor está protegendo o seu patrimônio, né, que no longo prazo é os dividendos e pelo menos a correção pela inflação. Né? Sim. Eu sou também cauteloso com essa ideia, viu, Thiago? Pelo seguinte, na média, no longo prazo, é capaz de repor? Ok, beleza. Só que a gente não vive na média nem no longo prazo, né? A gente vive no D0 e no valor de mercado, certo? Então, o que de fato a gente pode assumir que repõe a inflação? Uma NTNB no dia do seu vencimento. Porque está escrito lá, está contratado isso, que no dia do vencimento ela repõe toda a inflação e mais um cupom de juros, certo? Um fundo imobiliário, ele tende a fazer isso ao longo do tempo, na média? Eu até acredito que sim, que haja essa tendência, mas assumir isso deliberadamente, a ponto de, como, assim, falar, então pode gastar todos os seus rendimentos, que o seu capital principal vai estar sempre sendo corrigido pela inflação, eu sou muito cauteloso a respeito disso. Eu prefiro dizer para as pessoas, olha, reinvista um pouquinho, mesmo que você já esteja aposentado e vivendo dessa renda, a inflação foi 3% no ano anterior, compra 3%, 4% a mais de fundo imobiliário e garanta a sua reposição. Porque enquanto a gente fica discutindo teoria, se você acha que repõe, eu acho que não repõe, a gente está falando do patrimônio das pessoas, da renda das pessoas, da aposentadoria delas, né? E aí eu prefiro ser cauteloso. Já li artigos acadêmicos nos Estados Unidos para os dois lados, alguns falando que sim, que repõe, outros que não. Mas não é uma boa comparação, porque a inflação lá é muito baixa. Aqui no Brasil, o único trabalho acadêmico, não chega a ser um artigo, que eu li foi uma dissertação de mestrado, o autor chama Ângelo Neto, eu não esqueci o nome dele, mas eu não o conheço, tá? É uma dissertação de mestrado profissional da FGV, e ele chegou à conclusão que não. Então, ele fez lá os testes estatísticos e chegou à conclusão que não repõe a inflação. Mas um trabalho mesmo publicado em revista acadêmica, que passa por revisores, ainda não vi nenhum desses aqui no Brasil. Até a gente entrevistou aqui você conhece também, né? O André Bach já foi, claro, acho que mais do que uma vez aí no teu programa, e ele também é bastante cético, né? Eu coloquei essa questão, e realmente ele comentou isso também em relação existe em países que a inflação é baixa e também não é tão volátil, não oscila tanto, o imóvel ele tem uma maior facilidade de acompanhar ao longo do tempo essa correção pela inflação. Mas aí no Brasil a gente tem um complicador a nossa amostra é terrível também, né? Se olhar esses últimos 30 anos, né? A inflação muito alta. Não só muito alta, muita oscilação também, né? Agora, uma coisa que é certo é que vão existir janelas de longo período, assim, de 5 anos, que não vai acompanhar. Isso eu estou ciente, mas assim, no caso que eu tive, o caso pessoal, que eu tive com imóveis físicos, que a gente tinha isso desde a década de 60, 70, né, que eram do meu bisavô. Então, isso tudo passou por plano Collor,
Plano Sarney, todos esses desastres gigantescos econômicos, esses planos econômicos horrorosos que foram implementados, e então eu tenho essa crença de que, e ainda mais no Rio, né, no Rio de Janeiro, então eu tenho essa crença de que pelo menos nesse caso específico, né, seguiu, né, então, isso, claro, né, tem momentos, né, como eu falei, tem janelas aí que podem ser longas para alguns investidores, né, então, como você falou, você tem que ter, sim, uma reserva. Você não pode contar só com isso, você não pode contar com isso sendo corrigido ali no curto prazo. Isso aí certamente não vai acontecer. Então, o contrário é verdadeiro. Então, se a gente observar, não precisa ir muito longe, de 2010 para cá, assim, naquela época que estava aquecido, 2010, 11, 12, os fundos imobiliários, eles iam valorizando tanto renda, né, quanto cota, acima da inflação. Para a gente ter algo na média, tem que ter pontos acima e pontos abaixo, né? Então, quando o mercado vai bem, ele supera a inflação, ele consegue uma gordura acima da inflação. Mas quando o mercado vai mal, os preços caem e muitas vezes caem até mais do que a inflação. Então, ok, na média pode ser, mas as pessoas, quando precisam vender, elas não vendem pela média, elas vendem, né, pelo preço de mercado. E é mais provável que alguém precise vender quando as coisas vão mal, né? E aí, se ela sempre gastou todo o rendimento achando que ia milagrosamente acompanhar a inflação, não é uma boa estratégia. Perfeitamente, exatamente. Por isso que tem que ter outra fonte de renda também, além dos fundos imobiliários, né? O Arthur, ainda dentro dessa pergunta, eu li 2 artigos, mas não são artigos científicos, mas tinha 2 gráficos interessantes, de repente você já fez até esse cálculo, que tem aquela série histórica do FIPZAP, que tem lá desde acho que 1979, 1980, então já é um período bem longo, e aí eu já vi deflacionar essa série, tanto com IPCA como IGPM, e se pegar o período inteiro até agora, acho que até 2015, que foi que eu vi os cálculos, realmente o preço pelo índice FIPZAP, ele tem, não é um ganho real muito grande, mas tem um ganho real tanto pelo IGPM como pelo IPCA. Só que se você pegar o gráfico que eles fizeram, né, aquele gráfico base 100, você vê que se o investidor comprou em determinadas janelas ali na década de 80, ele passou 10, alguns até 15 anos perdendo muito feio da inflação. Isso. E aí, como diria o Keynes, né, no longo prazo tá todo mundo morto, vamos dizer assim, né? Você pode ter uma janela aí muito grande em que o investidor pode morrer no meio do caminho, né? Exatamente. Então, por isso, prudência, né? Reinvista um pouco dos rendimentos e assim, certamente não vai dar errado, né? Se você reinvestir um pouco mais, se a gente tiver errado no sentido de que o fundo imobiliário sempre repõe a inflação, então não tem necessidade de reinvestir. Então, se essa afirmação estiver correta e as pessoas reinvestirem, elas vão ter cada vez mais capital e, consequentemente, cada vez mais renda. E se a ideia de que não, o fundo imobiliário não repõe a inflação, é importante reinvestir, se as pessoas fizerem isso, eles vão conseguir manter capital e renda. Então, ninguém vai perder nada reinvestindo, né? Agora, o risco de não reinvestir existe. Ou seja, se a teoria não se confirmar, há um risco de não reinvestir alguma coisa. Então, mesmo o investidor que está na parte mais final, já está se aposentando, já quer usufruir dessa renda, da sua carteira imobiliária, então, ainda assim, tem que ser cauteloso, porque, de repente, a expectativa de vida está aumentando, ele vai ter um longo tempo, né? Então, ele deve tomar cuidado de não pegar todo aquele dividendo e gastar tudo, quer dizer, ainda ele deve ter uma margem de segurança, dado que você pode ter uma janela aí de perda real, né? Sempre que possível, o 13º da aposentadoria, reinvestir alguma coisa, até porque para o aposentado o IPCA é uma mera ficção, né, Thiago? O que sobe o plano de saúde, os remédios, né, as coisas que os idosos mais precisam, o IPCA não fica nem perto, né, porque sobe muito mais do que o IPCA. Então, é preciso, sim, pensar em ir aumentando essa renda para tentar acompanhar a variação dos preços dos bens e serviços que um idoso precisa consumir, né? Sim, com certeza. A composição, né, a cesta de consumo aí dos idosos, ela é diferente da nossa, né?
Por isso que é sempre importante você começar o mais cedo possível, né, para você ir construindo um patrimônio, né? Então, você vai aos pouquinhos, porque o fundo imobiliário permite que você compre com R$100 uma cota, né? E eu fico, às vezes, pensando assim, quando eu compro o fundo imobiliário, eu penso que eu estou montando esse Lego aí, né? Eu estou comprando um pedacinho de tijolo, né? Falando nele, tá aqui, ó. Já... Deu trabalho para montar isso aí, né? Se você está assistindo essa entrevista agora e não entendeu que Lego é esse, você está precisando assistir o dia que não só o dia que o Rodrigo foi lá no programa Fundos Imobiliários, mas depois, uns 15 dias depois, quando ele me mandou de presente uma caixa, que era esse Lego, e eu falei que ia montar e montei. É mais fácil montar um patrimônio de fundo imobiliário do que montar esse Lego aí que eu te dei, né? Putz, é mais fácil. Mas então, eu estava dizendo que o fundo imobiliário é legal, uma das coisas mais legais é que você consegue investir com um pouquinho só, né? Com R$100, com R$200. Então, o que eu falo, né? Eu não invisto o rendimento, mas eu invisto a minha renda que eu tenho com os meus negócios. Então, eu posso me dar o luxo de, sobrou R$500 no mês, eu vou lá, compro um pouquinho, vou lá, compro um pouquinho. Se eu fizer isso todos os meses, daqui a algumas décadas eu posso ter um prédio inteiro, né? Que vai me dar uma renda extremamente relevante, né? Então, para aposentadoria, eu sempre costumo dizer que é uma excelente alternativa, né? Se você, claro, né? É muito importante que comece cedo, né? De preferência, no máximo, aos 20 anos de idade. Investir de modo geral, né? O fundo imobiliário é uma excelente ferramenta, mas a gente está falando de 140 e poucos mil investidores, né? 135, acho, não chegou a 140 mil ainda não. Então, são pouquíssimos brasileiros que investem em fundo imobiliário e muitos deles investem em outros produtos menos eficientes. Mas todo o estudo de finanças que eu já tive até hoje e a experiência, o que me mostrou é que o mais importante é investir, viu, Rodrigo? Se o cara está lá na caderneta de poupança que seja, mas se ele começou cedo e poupa, investe e reinveste, vai dar certo, vai dar certo. Com o fundo imobiliário, ele teria uma ferramenta mais eficiente, mais rentável, mais líquida, mais transparente, tudo mais. Mas, às vezes você fala, pô, o seu exemplo, né? A gente trocou os imóveis da família por fundo imobiliário e hoje você está satisfeito por tudo que a gente falou, né? Rende mais, dá menos dor de cabeça, é mais transparente, mais seguro, porque você tem diversificação em vários setores e tal, mas que levou, da geração do seu avô até a sua, levou o patrimônio da família, levou, funcionou. Se você fizer a conta e falar, poxa, avô, você podia ter ganhado, você podia ter 25% a mais. Passado é passado, cara. O Zico, se não tivesse perdido aquele pênalti, o Brasil já era, né? Passado já foi. Mas o investir que é importante, o hábito de poupar e investir é muito importante. E o nosso trabalho de ficar divulgando o fundo imobiliário, meu, seu, de tanta gente séria e boa, para que mais brasileiros percebam que tem uma ferramenta segura, simples de acessar, para compor o portfólio deles, né? Não precisa sair vendendo suas ações, seus imóveis, ou seja lá o que for, para colocar tudo em fundo imobiliário, pelo contrário. Mas tem que colocar fundo imobiliário no seu portfólio de investimentos. E, Arthur, você falou aqui do número de investidores, né? E o Rodrigo falou, não, a gente tem que colocar essa pergunta na pauta aqui com o Arthur, né? A gente está agora com talvez batendo logo mais 140 mil investidores em fundos imobiliários, e o Rodrigo tem essa visão otimista, não, vamos colocar isso na pauta. O que você acha, né, da questão, fazendo meio que uma previsão, será que a gente pode ter aí, pensar em 1 milhão de investidores daqui 10 ou 15 anos no Brasil, investindo em fundo imobiliário? Eu acredito que sim. Isso foi uma coincidência, uma vez que eu e o Rodrigo, a gente estava falando por telefone, porque desde que eu comecei a dar essas aulas em 2012 de fundo imobiliário, eu falava o seguinte, ainda falo, que eu acredito que em breve vai ter mais investidor de fundos imobiliários do que de ações. São hoje 600 mil investidores de ações, a gente está falando de um mercado que tem mais de 120 anos no Brasil, certo? Mais de 120 anos. E já o mercado de fundo imobiliário que começou em 1993 já tem quase 140 mil. Então, proporcionalmente, já é muito mais, né, se você pegar aí o período de tempo.
E é um produto tão menos volátil e por isso tão adequado para ser o primeiro passo da renda variável. E quando a gente fala o primeiro passo, não é obrigatório dar o segundo, certo? Então, acho que muita gente vai acabar chegando em fundo imobiliário e vai estacionar por ali. É muito provável que em breve a gente tenha mais investidores de fundos imobiliários do que tem de ações. Como eu espero que ambos cresçam, né? Sim, eu acredito que 1 milhão, até mais do que isso, é bem factível e que vai acontecer. Não, é verdade. Tem uma coisa também que acontece, não sei se vocês já repararam, que o investidor de fundo imobiliário, geralmente, ele entra e não sai, de tanto que ele gosta. Sim. No mercado acionário, quando dá esses baques aí na economia, o investidor às vezes perde 80%, 90% e não recebeu nenhum dividendo ainda, porque os dividendos às vezes demoram anos para você receber alguma coisa, né? E o fundo imobiliário, como o Thiago já até fez um estudo sobre a volatilidade, ela é muito menor, então assusta muito menos o investimento em fundo imobiliário, além dele ser mais fácil. Ele tem essa renda mensal, então quer dizer, tem muita vantagem para o investidor que é leigo, ele consegue entender muito melhor, então ele tem muito mais resistência de sair, né? Então você vê, quando teve essa crise, você vê o número de investidores de fundos imobiliários que caiu, foi proporcionalmente muito menor que a saída de investidores na Bolsa. Não. Agora, uma coisa que eu não me conformo, eu não sei se é verdade, não sei se é fake news, mas eu li que o número de investidores em Bitcoin já ultrapassou a marca de 1 milhão. Você tem alguma notícia em relação a isso aí que a gente possa confiar? Será que isso é verdade? Isso saiu nos grandes veículos de imprensa aí, né? Deve ser verdade, mas também não é auditável, né? Sei lá, as pessoas que fizeram algum tipo de cadastro nessas no Brasil, 1 milhão no Brasil, não é no mundo, não. Isso. Eu acredito. Tá, agora, também, isso aí é uma informação de quando estava lá em cima, né? Agora que já caiu para caramba, já deve ter diminuído 50% disso, tranquilamente. E Arthur, você que está há um tempo, você falou que começou com renda variável, trabalhou em corretora, a Bolsa, há bastante tempo, ela tenta fazer um trabalho até de marketing, propaganda, acho que até teve muito tempo atrás uma propaganda com o Pelé, na tentativa de que as pessoas físicas entrem na Bolsa, entre outros projetos que a Bovespa, agora a B3 já realizou. O que deu errado? Será que a estratégia é errada? E o que de repente, a própria B3, Bovespa, poderia fazer agora, não só com ações, mas também para ajudar a ampliar esse mercado de investidores em fundos imobiliários? Em renda variável em geral ou em fundo imobiliário? Em renda variável em geral. Sim. Acho que, primeiro, o que deu errado, sempre deu errado, foi remar contra a maré, e a maré é taxa de juros alta. A brasileira não investe em bolsa por falta de educação financeira, talvez seja, mas intuitivamente, com a taxa de juros a 10, 11, 12, 13% ao ano, você vai fazer o que na renda variável? Eu adoro renda variável, eu trabalho com isso desde que eu tinha 21 anos, passei 19 anos da minha vida fazendo isso, mas com uma taxa de juros muito elevada, não há necessidade de tanta gente realmente vir se expor a esse tipo de risco e de volatilidade. Então, agora que a taxa de juros está baixa, a gente espera que vai ficar baixa por um bom período de tempo, aí, naturalmente, as pessoas começam a se interessar. E aí, mais do que nunca, é hora da Bolsa e de outras entidades, como entidades de classe, Ambima, Ancor, de todo mundo, estender as mãos e trazer a educação para esse investidor, né? Qual a melhor maneira de chegar no mercado, quais os produtos mais adequados para a pessoa física. Agora, um outro lado que a gente precisa olhar é o tamanho da nossa indústria de fundos como um todo. O Brasil tem a 10ª maior indústria de fundos. São 4 trilhões e 300 bilhões de reais em fundos de investimento. E uma parte não majoritária, mas uma parte razoável desse dinheiro circula pela Bolsa de Valores. Então, tem muita gente que investe indiretamente em ações via fundos de ações ou fundos multimercados. O ano passado, o crescimento, a parte da indústria de fundos que mais cresceu foi a de multimercados. Eu não posso afirmar isso com certeza, mas é muito claro para mim que isso é uma resposta à alta da Bolsa.
Então, a parte da carteira do multimercado investida em bolsa valorizou, puxou a valorização do segmento, e aí, assim como no Bitcoin, todo mundo vai atrás do que está subindo de preço, né? E o brasileiro abraçou aí o fundo multimercado. Então, tem muita gente que investe indiretamente, pouco em relação ao potencial e o quanto deveria ser, mas indiretamente tem bastante gente via indústria de fundos. Mas não entra na conta desses 650 mil investidores em ações, não, né? Esses 600 e poucos mil é aquele cara que foi lá e fez o cadastro dele na física. Sim. Ah, tá, ok. E Arthur, mudando agora o assunto, você que está também entrevistando já há bastante tempo inúmeros especialistas, fundos imobiliários, analistas, gestores, né? E a gente tem escutado muito, porque também a gente conversa aqui no Clube FI Entrevista, essa ideia do ciclo imobiliário, que a gente está em uma recuperação, e ainda relativamente longe dessa fase de exaustão, né, dentro do ciclo. Então, você concorda com essa leitura, né? Isso pode fundamentar não só a questão dos juros, mas essa questão do ciclo também pode fundamentar a entrada de novos investidores em fundos imobiliários nesse momento? Eu concordo e eu acredito que é o fundamento para a entrada em fundos imobiliários. Eles valorizaram bastante nos últimos tempos, respondendo à queda da taxa de juros, que você falou logo no comecinho, você e o Rodrigo. É sabido quando o juro sobe, fundo imobiliário cai, quando o juro cai, fundo imobiliário sobe. Ok. Então, ele tem uma resposta muito próxima do que acontece com títulos de renda fixa, mas fundo imobiliário é um título de renda variável. E se a renda aumentar, as cotas ainda vão aumentar. Se a cota não aumentar e a renda permanecer no patamar que está, também não tem problema nenhum, né? Mas a economia ela não é estática. Voltando lá ao ciclo do mercado imobiliário, eu fui entender isso começando a me relacionar com as consultorias imobiliárias e lendo os relatórios das consultorias imobiliárias, e era muito claro, lá por 2012, no início de 2013, o quanto a gente estava lá em cima no ciclo. Quando o mercado estava lá na sua fase de exaustão. E eu até tenho em material que eu uso em aula, um relatório de uma consultoria chamada Colliers, que tinha lá o reloginho já mostrando, olha, em 2015, no máximo, começa a vir tudo para baixo. Então, foi claro que funcionou naquela época. Porque agora que as consultorias estão percebendo que a gente está na fase da recuperação, eu não iria acreditar no ciclo, né? Eu vi acontecer, eu fui estudar sobre esse ciclo, é um negócio conhecido no mundo inteiro, há mais de 100 anos já sabe que ele existe, e ele precisa ser respeitado. O que a maioria das pessoas de consultoria que vão lá no programa falam precisa respeitar o ciclo, e a gente está numa fase, no mercado de São Paulo, infelizmente Rio de Janeiro, por tudo que está acontecendo lá, não dá para entrar nessa mesma análise. Mas o mercado de São Paulo está lá embaixo no ciclo e tem uma recuperação para acontecer. O ritmo é outro, a gente não está falando de bolsa, de cota listada em bolsa. Essa recuperação ela deve acontecer ao longo de 3, 4, 5 anos, mas ela vai acontecer. E isso seria o suficiente para ir mantendo o preço das cotas e paulatinamente fazendo elas subirem à medida que os rendimentos forem subindo. Exatamente. Hoje o upside não é mais talvez não seja mais da valorização da cota, e sim da valorização do rendimento, né? Isso, porque mas uma coisa vai levar a outra, né? Uma coisa vai levar a outra, exatamente. Porque ainda existe uma vacância, como você falou, a vacância do Rio de Janeiro, se não me engano, atualmente, o último dado atualizado que eu vi, continua em 40%, embora esteja diminuindo de maneira tímida, né, Thiago? Você mandou um artigo para mim, foi da onde, Cushman? Foi uma dessas consultorias aí. Essa aí teve 40%, 41%, São Paulo acho que está, no geral, 23%, 24%. E também li a respeito você viu a notícia que eu te passei, que o Rio de Janeiro vai receber um investimento de mais de 100 bilhões de reais na área de petróleo e gás, enfim, isso aí deve... Teve um leilão muito bem sucedido lá, de novas bacias de petróleo. O Rio de Janeiro não está e jamais estará morto. Ele só está passando por uma situação... Tá quase. Que os políticos e, enfim, a própria população levou a isso. Mas exatamente. O Rio de Janeiro é grande. Exatamente. O Rio de Janeiro é grande e vai sair dessa. E, Arthur, então a gente pode realmente confiar
nesses dados, nesses estudos das consultorias, você que está constantemente conversando com eles? Sim, é um pessoal que tem uma leitura muito bem feita do mercado. Pode dar errado? Pode dar errado por quê? Porque a transição... São duas coisas. Como em qualquer mercado, uma relação entre oferta e demanda, certo? A oferta, as consultorias enxergam com uma clareza muito grande, muito grande. Eles conseguem cobrir o mercado de uma forma minuciosa mesmo. Então, eles conseguem entender, olha, por que 2015 os preços iam cair de qualquer forma? Porque eu entregar muito imóvel de uma vez só, a oferta cresce de uma vez só, a demanda não acompanha, e aí os preços caem. Tá? Isso é assim no mundo inteiro. E aí, quando vem essa fase de crise, chega quem não está construindo, porque quem já começou a construir tem que ir até o fim. Mas quem não está construindo, fala, pô, não vou construir, o imóvel é ruim, o mercado está ruim, tá lá, não constrói. Quando começa a melhorar, o que tinha para entregar já foi entregue e tal, e não tem mais aumento da oferta por algum período de tempo. Mas a demanda, ela começa a ser crescente e as coisas vão se equilibrando. Então, o que a consultoria, você me pergunta, dá para confiar? Dá para confiar no mapeamento da oferta. E quem diz a respeito da demanda? O PIB. O PIB precisa crescer, a economia precisa crescer para a demanda aumentar. Então, o que pode acontecer para dizer, olha, a recuperação não veio? O PIB que se projeta aí próximo de 3, alguns mais otimistas falam mais do que 3, voltar a ser muito pequeno ou voltar a ser negativo. Então, se a demanda retrair novamente, não importa que a oferta não cresceu, porque a demanda retraiu. Mas se a demanda voltar a crescer, a oferta ela vai ficar estável ou crescendo pouco por um bom período de tempo. E isso é que indica, então, o ciclo de melhora, o ciclo de alta. Você comentou sobre essa questão do lado da oferta, que é justamente uma polêmica, às vezes, que eu estou acompanhando entre alguns especialistas, fórum, grupos, né? Que só falam, não, essa projeção aí não está certo, tem oferta sim, porque as consultorias colocam, eu até escrevi um artigo e citei uns dados dessa consultoria, tipo, previsões de lançamentos nos próximos 5, 6 anos, realmente com uma redução drástica, e que isso aí justificaria essa ideia do ciclo. Então, a gente pode realmente, você que está, de novo, né, direto em contato com esses consultores, então a gente pode confiar nesse dado aí de previsão dos próximos anos, do lado da oferta? Olha, eu, pelo que eu conheço do trabalho das consultorias, sim, sempre me impressionou muito, principalmente no começo dessa minha experiência com fundos imobiliários. Imagina, eu entendia pouco de fundo imobiliário, mas a parte mecânica foi fácil de entender. Aí não entendia nada de imóveis e comecei a procurar aonde que eu ia ter informação sobre isso, e aí me deparei com as consultorias imobiliárias. Cara, o nível do trabalho da leitura deles não existe no mercado de ações, não dá para comparar, é muito melhor, é muito mais a acurácia é muito maior, a qualidade da informação é muito maior, né? Tem diferença de projeção de uma para outra, tem diferença de classificação de imóvel de uma para outra e tal, mas no geral não é uma diferença muito marcante. Tem uma consultoria que é a CBRE, que tem critérios tão diferentes que os números delas são sempre diferentes das outras. Mas as outras não, a diferença de número é muito pequena. E sim, dá para confiar nessa leitura que eles fazem da oferta de novos imóveis. A gente fala, ó, ninguém constrói, isso é modo de falar, né, uma expressão mais didática. Quem vive de construção precisa construir. Ele não pode ficar sem lançar. A hora que o mercado estiver melhorando, ele precisa ter alguma coisa para entregar, né? Mas o ritmo de lançamento é muito menor nesse momento do que no momento em que o mercado está otimista. E a gente fala disso, parece que é só uma leitura racional do ciclo, mas tem também toda a emoção e a irracionalidade dos agentes de mercado. Como eu falei, não importa se é Bitcoin, fundo imobiliário, ação, imóvel, quando está subindo, todo mundo quer, e quando está caindo, ninguém quer. Quem que fica quando está caindo? O profissional, o cara que entende de mercado. É esse profissional que está no mercado de imóveis sempre, a vida inteira, que vai continuar lançando com uma velocidade muito menor em qualquer cenário. E quando a coisa melhora, ele lança com a velocidade maior.
Só que quando o cenário melhora, um monte de gente que não é profissional do mercado imobiliário acha que é hora de lançar também, eu vou construir, está fácil, e aí polui o mercado dos próprios profissionais, né? Tá, só uma pergunta aqui, quando esses ciclos são divulgados, eles são divulgados por cidade, porque eu imagino que o ciclo não vale para o Brasil inteiro, né? Deve valer para uma região específica. Olha, São Paulo, realmente, a entrega de novos imóveis vai cair, sei lá, 70% nos próximos 5 anos, eu acho que esse número bate, né? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Mas, por exemplo, isso pode não ser... Lá em Minas Gerais não tem nada a ver, né? Então, o ciclo, quando é divulgado, ele fala o setor, a localização que está sendo estudado aquilo, ou existe também um estudo geral do Brasil inteiro? Então, não tem um estudo tão geral do Brasil inteiro, porque o Brasil, infelizmente, é muito concentrado, certo? As cidades fora do eixo Rio-São Paulo são pouco desenvolvidas e, por consequência, tem uma cobertura muito pequena por parte das consultorias. Mas como elas, na sua grande maioria, são multinacionais, é impressionante se você pegar um relatório, qualquer consultoria que você entre aí, você vai perceber que ela é multinacional, você vai lá na bandeirinha e procura o mercado americano, por exemplo. Aí você encontra um relatório nacional com todas as cidades, mas o que é mais impressionante é quando você encontra um relatório global e ele mostra as bolinhas em que parte do ciclo está cada uma das cidades do globo. Tá? Como você falou, o ciclo ele não é igual para todo mundo. Então, quando eu falo que São Paulo estava lá na parte de cima em 2015, você podia pegar um relatório internacional que colocava São Paulo lá em cima e as cidades americanas, por exemplo, lá embaixo, que eles estavam sofrendo mais na época da crise e tal. E aí uma cidade do Japão, em outra parte do ciclo, eles conseguem fazer uma leitura muito abrangente. E então, o investidor que quer captar esse ciclo, a gente está falando basicamente então de laje corporativa, ou poderia incluir outros segmentos como logística? Sim, logística também, e não exatamente igual, mas os shoppings também respondem a ciclos, né? A ciclos de consumo, e logística igual, né? O consumo é importantíssimo lá para o setor de logística, de armazenagem de bens e produtos, né? Mas acho que esse ciclo que a gente está falando em relação especificamente aí com o PIB, ele funciona mais para as lajes corporativas, mas todos os imóveis, todas as classes de imóveis respondem a ciclos. Vamos tentar entender um pouco mais assim, o consumo ele afeta muito mais positivo ou negativamente um shopping ou um galpão de logística do que necessariamente um escritório, mas pode estar o mercado de escritório num ciclo e o mercado de galpão em outro? Pode, isso é importante. Cada segmento também pode estar num ciclo diferente. Mas todos os segmentos imobiliários, eles respondem aos seus ciclos, né? Não muda muito de um para o outro. Sim, e shopping tem uma resiliência maior, também um consenso entre os analistas que a gente tem conversado aqui, que vai conseguir captar aí o ciclo do crescimento econômico. Aumentou o consumo, os shoppings também conseguem captar, que isso vai aumentar os dividendos aí, consequentemente vai aumentar lá na frente o preço da cota, né? O que a gente passou em 2012, 2013 foi um exagero de oferta de todos os segmentos, né? Muitos escritórios, muitos novos shoppings, muitos galpões, e como eu falei agora há pouco, como era uma época de muita alta, entrou muito amador nesses mercados todos, construindo onde não tinha que construir. Eu me lembro de um cliente meu na época, me ligou falando, olha, eu tenho um terreno aqui na cidade do interior que eu moro, e estão me oferecendo, eu dou o terreno e eles vão construir um shopping e um hotel. Eu falei, olha, o que eu posso fazer para você é falar, vem tomar um café, porque isso é verdade. Na época eu trabalhava numa corretora que no mesmo andar tinha uma consultoria imobiliária. E aí eu falei, vem tomar um café aqui. Eu pedi para um amigo da consultoria ir lá também. Falei, isso é o que eu melhor tenho para fazer por você. Ouça um especialista. E ele falou, qual que é a cidade? Não interessa. Não comporta um hotel e um shopping nessa cidade. Entendeu? Eu não sei se o cliente feliz, ele não deve ter saído dessa reunião, mas eu não sei se ele seguiu o conselho ou não seguiu o conselho, mas é fato de que muita coisa
foi construída por amadores, sem planejamento prévio, e aí isso explica também, não só toda a crise que a gente passou, mas isso também explica o tamanho da oferta que a gente tem hoje, né, da vacância que a gente tem hoje, em vários segmentos diferentes. Cidades do interior que tem 5, 6, 7 shoppings, não comporta isso. Sim, e então, Arthur, também, a gente está discutindo aqui juros e ciclo, e aí você mesmo colocou, acho que iniciou essa discussão no teu programa, gostaria que falasse de novo aqui, em relação então agora 2018 não é igual a 2013, quer dizer, você está com receio. É muito legal isso aí, muito bom para mim ter a oportunidade de falar sobre isso, porque no mercado a gente fala muito sobre risco, porque tem que falar, né? E uma coisa que é obrigatória é falar assim, olha, retornos passados não são garantias de retornos no futuro. Erros do passado não são garantias de erros no futuro. Tem coisas que aconteceram em 2012, 2013 que ficaram por lá. O mercado é diferente hoje. Totalmente diferente, não vai acontecer os mesmos erros? Claro que não, porque tem a parte emocional, tem a parte das pessoas, isso não muda. Quando as coisas estão subindo, todo mundo quer, mesmo que não saiba o quê. Mas coisas que são muito diferentes hoje do que na época. Primeiro, a própria taxa, a queda da taxa de juros. Por mais que o lado fiscal aí esteja longe de estar arrumado e provavelmente o juro tenha que voltar a subir, a queda, ela aconteceu fundamentada por uma tremenda crise, por uma queda de demanda muito grande, né? A inflação despencou, então tem por que a taxa de juros está baixa e tem por que a gente acreditar que ela vai permanecer baixa por um período de tempo maior do que da última vez. Você acredito que concorde comigo em relação a isso. O mercado aprendeu bastante, amadureceu bastante, os bons gestores ficaram evidenciados, tal qual os gestores ruins ficaram evidenciados nesse mercado. Naquela época, muito fundo monoativo, muito utilizado aquela história da renda mínima garantida, coisas que não estão se repetindo agora. Além disso, em 2012, o mercado de bolsa estava ruim, tinha pouquíssimo IPO naquela época, e o distribuidor, que as corretoras de valores, eles vivem da distribuição, tá? Distribuir cotas no IPO dá muito lucro, Thiago. Por isso que tem um monte de corretor aí que não cobra corretagem para fundo imobiliário, tá? Porque a corretagem mesmo do dia a dia, o cliente que compra e vende, isso aí já é uma receita muito pequena, é quase irrelevante, porque o cliente de fundo imobiliário não é girador, tá? Então ele fala, ó, vem aqui, você opera de graça. Porque o dia que tiver um IPO, quanto mais ele conseguir distribuir de um fundo imobiliário, mais ele ganha de comissão. Tá? Então, distribuir em IPO dá um baita lucro para a indústria de distribuição. Por que eu estou falando isso? Porque, então, em 2012, só estava tendo oportunidade para distribuir fundo imobiliário, só estava tendo IPO de fundo imobiliário. Então, vamos lá, porque está todo mundo feliz, as corretoras estão ganhando dinheiro, vamos fazer IPO. E não tinha outra coisa. Chega em 2017, 2018, o mercado de bolsa está aquecido, está tendo um monte de IPO de ações, e surgiu as criptomoedas, né? Apareceu para quem não conhecia, para quem era leigo, a Bitcoin e outras criptomoedas. Então, teve uma divisão das atenções. Veja que os IPOs de fundos imobiliários, quase nenhum voltou para casa com tudo que pretendia captar. Então, é um mercado com menos euforia e com todos os seus intermediários, seus profissionais, tentando evitar que 2013 se repita, certo? Aquilo lá, essa crise 2012, 2013 foi um desperdício de oportunidade. Era uma janela de oportunidade que se tornou um desperdício de oportunidade. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir, a crise econômica foi uma bênção para muita gente, porque chegaram algumas coisas em fundo imobiliário tão ruins, alguns imóveis tão ruins, que eles iam dar problema com crise ou sem crise. Aí, quando vem a crise, fica mais fácil, você põe a culpa na crise, está tudo resolvido, tá? Então, muita coisa foi desperdiçada naquela fase de 2012, 2013, de gente aproveitando a euforia e a roda girando, o mercado querendo fazer dinheiro com a IPO. Agora é diferente, dá para fazer IPO de vários outros produtos, e o mercado já está mais cauteloso, o investidor tem acesso à informação, ao Clube FI, ao Infomoney, ao pessoal das research, Empíricos, Eleven, um monte de gente boa produzindo material,
Quem quiser aprender sobre fundo imobiliário hoje é só ter vontade de aprender. Naquela época, não, né? Isso aí realmente o que você falou faz todo sentido, mas eu acho que como o mercado ainda é novo, pelo menos o primeiro fundo imobiliário negociado na Bolsa foi lançado em 2002, então é normal que tenha esses amadorismos no início, importante também para o aprendizado. Eu acho que esse tipo de coisa, como você falou, dificilmente vai voltar a acontecer. O mercado agora amadureceu mais e com certeza vai amadurecer mais ainda nos próximos anos, né? Como você falou também, a quantidade de informação que tem aí dessas casas de análise, né? A gente também até fechou a parceria com a Suno Research recentemente, né? A gente oferece para os nossos assinantes do FI Data Plus os relatórios deles, né? E a gente pretende fazer a mesma coisa com outras casas de análise também e transformar o Clube FI num grande centro de informações, né, para investidores de fundos imobiliários. Mas a gente tem um longo caminho aí para percorrer e isso vai sempre, como você falou, eu acho que foi bom que tenha acontecido isso, porque serviu para o mercado amadurecer, né? E o investidor hoje ele está muito mais atento a esse tipo de coisa. Na época da renda mínima garantida, o investidor ficava feliz com aquilo. Que legal, tem o renda mínima garantida. Hoje o investidor já olha de péssimos olhos isso aí. Exatamente. Então eu quero ver o administrador que vai ousar lançar um fundo com essa renda mínima garantida, que todo mundo sabe que isso não existe. É o próprio dinheiro que sai do seu bolso volta para o seu bolso depois. Né? E, pessoal, a gente infelizmente, está chegando na parte final da entrevista, mas tem uma última pergunta ainda que eu gostaria que o Arthur respondesse, que é a ideia da importância, né, dentro da diversificação de uma carteira, ter fundo imobiliário. Quer dizer, acho que você fez até um estudo acadêmico em relação a isso, que realmente contribui, né, em relação à redução de risco, retorno no portfólio do investidor. Eu chamo o fundo imobiliário de coringa do portfólio, né? Eu acho que não tem o melhor investimento, tem sempre o melhor portfólio de investimentos, e diversificação, para mim, é importantíssimo. Eu invisto em fundo imobiliário, mas também invisto em renda fixa, também invisto em ações. Eu acho diversificação importante. E fundo imobiliário, ele é um ativo que ele entra no portfólio de qualquer um, só contribuindo, porque se você tem ações, ele vai te oferecer menos risco e uma rentabilidade muito parecida, muito próxima. Tem um artigo que a gente publicou, falou a gente porque foi eu e o Ricardo Vilar Serra, na resenha da B3, esse é um artigo mais simples de ser lido, porque ele não chega a ser acadêmico, ele não é tão difícil de entender, mostra claramente isso, assim como os fundos imobiliários, eles tiveram o mesmo retorno das ações com metade da volatilidade, metade do risco, né? Então, quem tinha ações e colocou o fundo imobiliário no portfólio, não perdeu nada em retorno e conseguiu diminuir para caramba o risco da carteira. Qualquer investidor racional deveria entender que é preciso colocar fundo imobiliário no seu portfólio. Quem tem renda fixa vai aumentar o risco, não tem a menor dúvida. Uma coisa é renda fixa, outra coisa é renda variável. Mas tem um ativo lá que te paga a renda mensalmente, que tem uma forte correlação com a renda fixa. Então, se você tem renda fixa pós-fixada, você pode ter um fundo imobiliário até com uma ideia de que ele vai ter caminhos diferentes, né? Quando a pós-fixada estiver rendendo menos, ele vai valorizar e vice-versa. E quem tem imóveis vai conseguir diversificar seus investimentos com imóveis, e principalmente o fundo imobiliário, ele permite o planejamento. Está falando de planejamento financeiro e fala assim, olha, você deveria ter no máximo 20% do seu patrimônio em imóveis. Para o investidor médio, se ele comprar um imóvel, ele vai ter 80% do portfólio dele em imóveis, certo? Se alguém é um cara que não tem um patrimônio muito grande. Então, ele faz isso via fundo imobiliário. Eu vou conseguir limitar 20% de exposição ao mercado imobiliário. Agora, digamos que um cara seja grande, ele compra um imóvel, 2 imóveis, ele chegou sei lá, 17% do portfólio dele. Ele precisa completar 3%. Como é que ele faz? Compra um imóvel ruim, pequeno, barato? Não, completa os 3% com fundo imobiliário. Que imóveis ele comprou? Ele comprou grandes escritórios?
compra fundos imobiliários de shoppings, compra fundos imobiliários de lajes de galpões, de logística, ou seja, ele consegue diversificar. Vai ser tudo igual? Os imóveis vão subir, os fundos imobiliários vão subir? Não, a correlação não é perfeita, positiva. Então, com o fundo imobiliário, você vai sempre melhorar a qualidade da diversificação da sua carteira, com uma volatilidade baixa e com bom retorno, né? Com um retorno bastante apropriado para o nível de risco que ele oferece. Excelente, Arthur. Então, eu gostaria que você realizasse agora as suas considerações finais aí para a gente finalizar a nossa entrevista. Quero agradecer você, Thiago e o Rodrigo, dar meus parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Clube FI. Uma das grandes diferenças de 2013 para 2017 é o Clube FI, não existia isso na época, e hoje existe um trabalho sensacional que vocês fazem, e o nível de informação que vocês disponibilizam lá. Para mim é uma felicidade chegar de um cara que um dia descobriu que tinha esse site e falar, nossa, que site legal, olha como as coisas estão mudando. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte, de contribuir um pouco com o conteúdo tão importante que vocês vêm fazendo. Então, quero parabenizar vocês, agradecer pelo convite e agradecer também quem assistiu. Sempre muito bom que a gente tem uma oportunidade de falar um pouco do que a gente sabe. Obrigado, Arthur. O privilégio foi todo nosso, você sabe disso. E também queria, a gente sempre fala do Sérgio Beleza, né? Ele sempre vive elogiando, né, o seu programa, o Clube FI também, e ele que é o grande protagonista aí dessa história aí de fundo imobiliário, né? Então, assim, eu acho que o seu programa realmente foi o pioneiro, né? Continua sendo o único programa de fundos imobiliários aí que você tem na internet, né? E eu acho que ele, como eu já te falei, ele tem tem um papel fundamental na divulgação desse instrumento. Eu acho que, assim, ele tem um diferencial. Eu acho que o número de investidores de fundos imobiliários, ele com certeza está aumentando, parte por conta do trabalho que você faz lá com o pessoal da Infomoney, sem dúvida nenhuma. E ajuda a gente também do Clube FI, e eu imagino que a gente também acaba ajudando vocês também, e todo mundo com esse objetivo em comum aí de fomentar a indústria de fundo imobiliário. Quem sai ganhando é o investidor, né? É isso, a gente séria, a gente do bem, e claro que a gente se ajuda, e com isso ajuda as pessoas. É isso aí. Então tá, obrigado. Então tá certo, Rodrigo. Então, um abraço para você aí também, e Arthur, de novo, agradecemos e espero que em outra oportunidade possa ter uma outra conversa aí. Certamente. Grande abraço, obrigado. Tchau, Thiago, obrigado. Tchau, Arthur. Um abraço. Tchau. Valeu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa lá seu like, inscreva-se no nosso canal. Então, um grande abraço e até o próximo programa.